De volta com Cabo de Comunidade deste domingo, hoje falando sobre a aplicação de tecnologia em sala de aula. Será que é possível? Professora Tassiana, não é só a tecnologia, né? O aparelho, as funções, o que eu consigo fazer com ele, mas é o que tem de interessante lá. Conteúdo, o segredo para usar isso para ensino é exatamente esse, o conteúdo? Sim, o professor, dentro dessa capacitação que a gente está citando aqui, ele deve, além de conhecer os dispositivos, os aparelhos, ele deve também imergir nos conteúdos que estão sendo disseminados por jornais digitais, mídias sociais, aplicativos de TV, para fazer essa escolha, essa seleção de temas que mais se apliquem, ilustrem ou divulguem, ampliem o entendimento da classe, para que seja realmente um ponto de apoio para todo o conteúdo pedagógico que ele está ministrando, e não um fim em si. Ele é um instrumento, ele é um instrumento. Eu gosto muito de exemplificar quando eu falo sobre esse assunto, é como se nós tivéssemos a função de preparar um almoço. Você tem lá as panelas, o fogão e todos os ingredientes. Você tem que conhecê-los, saber manejá-los para que a refeição saia de acordo e completa. Se você não conhecer um daqueles instrumentos, não souber coordenar os temperos e os ingredientes, vai sair errado. Agora, professor Mariano, uma coisa nos ocorre agora. Algumas pesquisas, acho que de 2 ou 3 anos atrás, mostram que o interesse do internauta no geral, não só o adolescente, em geral é entretenimento, ou, digamos, sendo um pouquinho mais forte, informação inútil. 90%, 98% estava ali. Notícias, infelizmente, um pouquinho mais de lado, aquela informação. E aí, né? Com esse público que, infelizmente, não está tão interessado, pelo menos nesse primeiro momento, como é que eu lido com esse público que está interessado em amenidades, em coisas que são menos sérias? Em coisas que a gente seleciona, né, como menos importantes, a gente classifica. Algumas coisas são importantes para o conhecimento, outras não. Eu até discutindo com alguns colegas recentemente... E você mais direto, fofoca não dá para usar em sala de aula, né? Não dá. Não dá. Depende da problematização, mas mesmo assim não dá, a priori. Discutindo com alguns colegas recentemente, eles falavam assim, os alunos de hoje não leem, os jovens de hoje não leem. Há uma discordância disso, né? Esses jovens, eles são leitores. Agora, a forma como ele está lendo, né? Os instrumentos, as ferramentas, os meios onde eles estão buscando essa leitura não são os mesmos de algumas décadas atrás. Eles são leitores, agora eles leem muitas vezes de uma forma aleatória, que é isso que você está colocando, não tem essa objetividade ou esse foco voltado para o conhecimento. Aí cabe ao professor qualificado aproveitar esse conhecimento prévio e a imersão desse aluno nesse meio da sociedade de informação e saber retirar o que é de útil ali, né? Ele tem que orientar, ele tem que apontar. Como? Né? Se está todo mundo tão interessado no que não é tão útil, como? Vamos simular uma realidade de uma sala de aula, né? Numa sala de aula, por exemplo, eu que sou professor de uma disciplina teórica e que, assim, a priori as pessoas acham que essa disciplina não tem nada a ver com tecnologia, que é a história propriamente, né? Eu sou professor de história, né? Tanto no ensino médio quanto no ensino superior, e a gente lida com esse desafio cotidianamente, né? E os alunos, às vezes a gente tem essa disputa de atenção do aluno. A gente está explicando um assunto aqui sobre o Egito Antigo, 2.500 anos antes de Cristo, e o cara está ligado aqui, muitas vezes num celular, no WhatsApp, ele quer entender o Facebook, uns ficam lá atrás, abre o notebook, né? No caso da faculdade, ele já tem essa liberdade maior, abre o notebook lá atrás e fica. Né? Como é que a gente vai lidar com essa confusão na sala de aula de tecnologia de informação, que eu estou falando de uma coisa e muitas vezes os alunos estão fazendo coisas completamente diferentes, né? De repente, se as salas de aula, a configuração da sala de aula tivesse mais próxima desses meios de informação e de comunicação, talvez a gente tivesse uma condição mesmo de aproveitar aquele conteúdo da aula de história, né, e apontar onde ele poderia ser buscado, por exemplo, em um site, né, o professor dando um direcionamento, indicando uma leitura digital. Fazer o aluno ele mesmo pesquisar naquele momento pode ser um dos caminhos. Aí é uma questão estrutural. Se nós tivéssemos, né, uma sala de aula mais próxima desses meios que divulgam a informação e a comunicação, aí a gente conseguiria resolver um problema, né? Um dos. Eu destaco a questão de conhecer e usar o dispositivo. Por exemplo, vou citar um exemplo prático. Eu tive um projeto de extensão onde a atividade do aluno da escola estadual era usar o seu telefone celular, ou smartphone ou celular comum, e produzir fotografias a partir de temas que estavam sendo preparados pela escola, como
irmandade, solidariedade, vida em conjunto, não violência. Então, esses alunos, diante de todos esses temas, eles foram incentivados a produzir fotografias e fazer pequenas reportagens, que tem um projeto que se chama Aluno Repórter, e depois apresentar na Feira de Ciências da escola. Então, foi um projeto bem sucedido, que teve um grande engajamento. E que usou as ferramentas que ele já conhece. Exatamente. Né? Fazer a fotografia. Fim, as professoras os ajudavam a postar esse material em um blog da escola. Mas aí vem uma coisa interessante, que é a preparação e o acompanhamento da família em casa. Não é? Porque o que é que acontece? Os pais, muitas vezes, ficam assustados. Porque ou ele está envolvido também, seduzido por essa forma de comunicação, ou ele acha que o filho está fazendo algo sempre que não poderia fazer, né? Já que a internet é um mundo. O pai pode, inclusive, desconfiar de atitudes Claro. na escola que envolvam demais essa tecnologia. Exato. E assim, o que é que prova, por exemplo, às vezes eu chego em casa e meu filho está na internet. Como é que eu vou saber o que é que ele está fazendo de fato, né? E aí vem a questão do cuidado, da orientação, né, que aí é fundamental, porque senão você não vai ter um jovem que vai utilizar isso, porque em casa ele não foi orientado dessa forma. Começa na família. Começa na família, A gente vai continuar daqui a pouquinho o nosso papo. Mais um rápido intervalo aqui no Cabo de Comunidade, a gente volta já.